Está a escola pública preparada para lidar com crianças sobredotadas? É a pergunta de uma ouvinte que quer saber, enfim, desabafa também, mas quer saber o que é que pode fazer quando a escola não acompanha as necessidades educativas destas crianças. Eduardo, olá, boa tarde. Olá, Judite, boa tarde, como está? É uma pergunta interessante. Fala-se pouco das crianças sobredotadas, elas também são poucas, mas precisam de quem olhe por elas. Judite, precisam sem dúvida. E já percebeu a minha hesitação, porque eu tenho sempre muito medo deste tipo de designações. Não tenho dúvidas nenhumas que há crianças que, quando comparadas com os outros colegas da mesma idade e tomando em consideração o ano que estão a frequentar, não tenho dúvidas nenhumas que há um ou outro que se destacam de forma tão relevante que é impossível não reparar nisso. E às vezes as escolas têm a tentação de lhes dar um empurrãozinho para a frente, no sentido de lhes darem outros tipos de argumentos, quase como se dissessem, bom, se nós os continuarmos a ter neste patamar em relação ao qual eles parecem já estar tão rotinados e com tanto sucesso, se calhar estamos a estragá-los. E de um certo ponto de vista é razoável. Todavia, eu às vezes tenho um bocadinho de medo, porque há crianças que parecem ter desenvolvido um conjunto de competências cognitivas mais depressa do que as outras. Há crianças que são às vezes muito estimuladas pelos pais, e esta estimulação às vezes tem uns custos maiores do que à primeira vista pode parecer, isto é, eles chegam à escola e brilham nos seus desempenhos escolares, mas depois parecem ter alguma dificuldade em misturar-se de igual para igual com as crianças da idade delas, quando se trata de brincarem, de correrem ou de falar de tudo e de nada, e portanto às vezes são sobredotados em algumas áreas de conhecimento e têm necessidades educativas especiais noutras, e portanto eu tenho muito medo que as escolas às vezes partam do princípio que estas crianças precisam de programas muito definidos e muito circunscritos. Às vezes há escolas que se vendem como se estivessem especializadas unicamente para esse tipo de crianças, e eu, sem querer menosprezar nunca a inteligência humana, muito pelo contrário, tenho medo que nem sempre essa inteligência seja tão global, às vezes possa estar acantonada em algumas áreas onde eles cognitivamente acabam por ter desempenhos claramente acima dos outros meninos, mas que depois, quando se vai a ver, se calhar noutras áreas, os aspectos sociais à frente de todos, a educação física, a expressão emocional, na maior parte das vezes, eles parecem muito mais frágeis do que os outros todos. Portanto, às vezes há aqui um ponto de equilíbrio que é preciso ter, sem menosprezar uma coisa. Quer quando uma criança tem muitas dificuldades numa área ou muitas facilidades numa outra área, a escola, seja pública ou privada, coisa que não acontece muitas vezes para a tristeza de todos nós, tem a obrigação de se tentar adequar àquele perfil de funcionamento, de maneira a que, no fundo, o ato de aprender possa ser tão personalizado quanto for possível. Claro que as pessoas às vezes têm alunos demais, claro que não têm a retaguarda para definir tudo isto, e, portanto, os professores muitas vezes são vítimas neste tipo de processos, mas as crianças, quer em relação às suas competências fora do lugar, quer às suas dificuldades, são as maiores vítimas de todas. Estima-se que em Portugal existam entre 3% e 5% de crianças e jovens com características de sobredotação nas escolas, e quando as escolas não dão resposta, há algumas associações que tentam, enfim, ajudar nesse processo de aprendizagem com atividades de enriquecimento curricular para diversificar as aprendizagens. A verdade é que os pais têm de procurar estas alternativas? Ou devem procurar as alternativas? Vamos lá ver. A grande parte das vezes têm de procurar, porque, sejamos razoáveis, sejam as escolas privadas ou públicas, não estão efetivamente habilitadas para pegar nestas situações. Na verdade, sejam as escolas públicas ou privadas,
elas estão, sobretudo, mais rotinadas a lidar com as crianças que ficam ali na curva normal, na zona central da curva normal, e, portanto, aquelas que têm muitas dificuldades ou aquelas que têm muitas facilidades são um ai Jesus. E isto preocupa-me muito, porque, se sejamos razoáveis, não vale a pena imaginarmos que uns nascem inteligentes e outros nascem com dificuldades, ou uns nascem muito inteligentes e outros com muitas dificuldades. Tudo depende da forma mais ou menos criteriosa e mais ou menos equilibrada com que foram estimulados. Por outro lado, eu acho muito importante que estas associações existam, não só para insuflar, se for esse o caso, o desenvolvimento cognitivo de algumas crianças em algumas áreas. Acho muito importante que, se elas já são super competentes nas áreas da matemática, onde muitas vezes isso se manifesta com mais clareza, acho muito importante que possam ir desenvolvendo algumas competências até por isto. Os dito, porque se nós nos formos todos vendo a microscópio, evidentemente que em algumas áreas nós somos muito dotados, noutras antes pelo contrário. E, portanto, o ideal era que as escolas acarinhassem as áreas em que nós somos muito dotados, dando mais um empurrãozinho para nos tornarem ainda mais hábeis, e pegassem naquelas em que nós estamos ali mais termelicantes e dissessem aquilo que deviam dizer, que é, se esta pessoa é tão competente nesta área, mas por que diabo é que, sendo este motor que ela lá tem dentro tão eficaz em algumas áreas, parece andar aqui tipo ai Jesus noutras, e, portanto, dando os empurrões que deviam acontecer. Agora, cuidado, eu tenho medo, e não estou mesmo, não estou a dizer que todos os pais façam isto, de modo nenhum. Muitas vezes os pais ficam surpreendidos com a precocidade das aprendizagens de um filho, e a primeira questão que colocam é o que é que se está a passar, quase de uma forma assustada. Mas eu também sei que há pais que colocam tantas expectativas e às vezes tantas exigências em cima de um filho, que ele desenvolve um conjunto de competências muito alavancadas por tanta exigência e por tanta expectativa, e isso às vezes tem faturas muito significativas, porque se faz à conta de deixar de brincar, de deixar de ser criança. Claro. Como eu conheço tantos miúdos que ao sábado não podem brincar e têm a mãe e o pai em cima deles a trabalhar com eles de uma forma que vai para além do exigente, que às vezes é de um autoritarismo sem fim. E, portanto, sim, acho muito importante que nós possamos fazer esta leitura como deve ser. Sim, porque não criarmos formas destas crianças que são mais competentes as desenvolverem melhor. Cuidado, se nós estamos a puxar a cabeça tapando os pés, tapando a cabeça, a puxar o lençol tapando a cabeça, não dá para tudo, não é? Ficarem distraídos. O nosso tempo também não dá. O nosso tempo também não dá para mais, Eduardo. Vamos ficar por aqui. Acho que ficou a ideia primordial, ficou claramente explicada. Bom senso, pais, bom senso. Bom senso. Eduardo, um grande abraço. Até amanhã. Outros dito, e até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.